Pessoal, seguinte, muita gente me procurou, certo? Com muitas dúvidas com relação aos exercícios de medidas de posição, né? E vai achar mais complicado ainda fazer os que estão na lista de exercícios, né? Que é aquela lista Word, que é para apresentar antes, para me entregar antes da prova, correto? Então, por isso, vocês ganharam aí uma promoção. Qual que é a promoção? Eram 7 exercícios, agora vai passar para 20. Por quê? Porque quando a gente tem dificuldade, a gente tem que fazer mais para aprender, ok? Porém, desses 20 agora que essa lista ficou, nós vamos fazer hoje a aula toda exercício, ok? Vou tirar a dúvida de todo mundo para a gente poder aí prosseguir para a próxima matéria. Eu vi que essa matéria aí, acho que foi meio corrido para vocês e vocês não tiveram tempo de assimilar aí totalmente essa parte da matéria de medidas de posição. Então, nós vamos aí dedicar praticamente essa aula inteira para esse tema. Quem mandou os exercícios, né? Muita gente já mandou hoje. Eu vou deixar entregar até sexta-feira, ok? Vou estender a entrega deles até sexta-feira. Então, quem não fez ou quem fez ficou faltando, né? Hoje na aula nós vamos tirar todas as dúvidas e aí vai poder fazer aqueles 4 exercícios da aula em PowerPoint, ok? A lista de Word, que era 7 e agora vai passar para 20, ela é para antes da prova, né? Para a semana antes da prova, que a gente ainda não tem uma data definida. Então, hoje nós vamos aí tirar todas as dúvidas, fazer bastante exercício com relação a isso. Então, se você ainda não pegou o caderno, pegue o caderno, pegue o lápis, pegue a borracha, pegue a calculadora, ok? Porque hoje nós vamos treinar essa parte aí de medidas de posição para todo mundo ficar craque e é matéria de prova, ok? A segunda prova vai cair esse tipo de coisa. É medidas de posição, medidas de dispersão, que nós vamos ver na próxima matéria, e um pouquinho de probabilidade, que é o final da nossa matéria. Então, vamos aí dar ênfase nesse finalzinho a essas matérias, que é a matéria da segunda prova. Lembrando que a segunda prova realmente vai ser prova, ok? Então, a instituição ainda não decidiu como que vai ser, mas vai ser uma prova que eu vou formular. Então, são essas matérias aí. E eu vi que mas muita gente está com dificuldade. Então, acho que o ideal é a gente focar e fazer aí até tirar todas as dúvidas, ok? Ô, Matheus, Sim. mas é para fazer a prova, mas ainda não teve a data para poder voltar, não? Ainda ela vai ser online? Pois é, o que eu falei. O governo ainda não tem uma posição, certo? Se o governo não tem uma posição, a instituição também não pode ter, porque a instituição tem que obedecer o que o governo decretar aí, né? No caso, se o governo liberar as aulas, nós vamos voltar, né, para as aulas e fazer essa prova presencial. Se não liberar, que é o mais provável, né? Porque no estado que está aí, isso aí é uma opinião minha, né? Eu acho muito difícil de liberar. Se não liberar, aí a Croton vai passar para a gente como que vai ser essa prova. Eles ainda não passaram nada. Porém, a segunda prova é eu que faço. E eu vou dar a prova, ok? Não vou dar trabalho igual a gente fez, né? Em casa não, vai ser prova. Porque a gente já fez o trabalho na primeira parte, no oficial 1, e oficial 2 eu vou dar a prova. Com essas matérias, ok? Como que vai ser aplicada essa prova? Ainda não sabemos. Se vai ser presencial, se não vai ser presencial. Se não for presencial, como que vai ser essa aplicação? Nós não temos ainda uma decisão, até porque o governo não decidiu nada, né? Então a instituição está aí à mercê da decisão do que o governo tomar de decisão aí mais para frente, beleza? Porque parece que as escolas estadual e as municipal também vai adotar a online, né? Sim, a maioria já adotou já, na verdade. Aqui em Divinópolis, as escolas municipais já estão fazendo aula e mandando para os alunos. E aí aquela história, né? Tanta gente criticou Pitágoras na época, quando o Pitágoras
né, decidiu ministrar essas aulas aí remotamente, mas pense bem, se o Pitágoras não tivesse feito isso, vocês estariam muito atrasados, vocês teriam que fazer agora, porque todo mundo está aderindo, não tem outro jeito, né? Vai ter que ser online. E vocês aí provavelmente perderiam as férias no meio do ano e ficaria aquele bolo, emendaria aí 2 períodos. Então, deu para a gente ver aí que foi uma decisão muito acertada da instituição em fazer essas aulas remotamente, porque vocês não perderam conteúdo, vocês não perderam tempo, vocês vão ter as férias de vocês normalmente, vão poder estudar no período que vem normalmente. Então, foi uma decisão muito acertada, né? Muita gente achou que estava errado quando começou, mas acabou que foi muito bem decidido aí pela instituição. Graças a Deus nós fizemos assim. Para todos nós vai ser muito melhor, né? Do que ficar tudo atrasado, tudo embolado, perder tempo, ter que estudar em férias, emendar 2 períodos, enfim. Mas isso aí está sendo adotado por todo mundo, todas as instituições, porque não tem jeito. Ou adota isso, ou vai perder um ano, né? Imagina, todo mundo perdeu um ano de escola. E nós aqui, ó, principalmente na faculdade, nós temos muito recurso para trabalhar, gente. É muito software, né? Às vezes a gente, na aula remota, tem até alguns recursos que eu não teria dentro de sala de aula. Aqui eu consigo ministrar com vocês, né? Por exemplo, eu posso pedir vocês aí para abrir um software, abrir um Excel, né? E a gente fazer uma planilha aí juntos. Coisa que na sala de aula era mais complicado. Eu teria que ir para um laboratório de informática, aí vira aquela bagunça, atrasa. Então, alguns recursos são melhores, inclusive são melhores numa aula remota. Claro que tem as suas limitações e dificuldades, né? Muita gente me procurou aí, não, mas foi muita gente mesmo, questionando a respeito do exercício. E eu tentei explicar todo mundo, mas é complicado eu explicar pelo WhatsApp. Então, por isso que eu estou tirando a aula de hoje, para explicar aí todo mundo, tirar todas as dúvidas, para a gente fazer esses exercícios. Nós vamos fazer boa parte da lista, certo? Dessa lista de medidas de posição. Então, vocês já vão ficar aí com o trabalho, boa parte feito. Claro, se vocês estiverem fazendo aí comigo, ok? Então, de novo, não pegou o caderno? Pega o caderno, pega o lápis, pega a borracha, pega a calculadora e senta aí na frente aí que nós vamos agora fazer exercícios, que são os exercícios para serem entregues na sexta agora, que eu adiei, que seria hoje. Vou passar para a sexta, porque muita gente não me entregou, estava com dificuldade. E para a parcial 1 também, antes da prova. Então, essa aula aí, hoje é para tirar dúvida, ok? É uma revisão de medidas de posição, tudo que vocês ficaram com dúvidas, quais exercícios que vocês queiram que eu resolva aí, eu vou resolver, beleza? Então, vamos lá. Qual exercício ficou em dúvida aí que vocês querem que eu resolva? O Matheus, resolve todos, por favor. Do 1 ao 4? Não, o 1 você já resolveu. A 2 ficou faltando você fazer a mediana. Uhum. E os demais você resolver pra gente. Tá, então vamos lá. Porque, assim, cada um fez de um jeito. Entendi. Não, então vamos, então, é até bom para alinhar. E aí, então já que eu estou resolvendo os 4, vamos fazer o seguinte, não precisa me entregar, beleza? Quem fez aí, conseguiu fazer, só corrige, vê se fez direitinho, e eu vou fazer os 4, então Sacanagem. não justifica entregar, ou se não eu vou fazer, eu vou só orientar e vocês fazem. Aí fica a critério de vocês. Sacanagem quem fez, hein? Então vamos fazer o seguinte, eu vou orientar os 4 exercícios, ok? Não. E aí eu vou passar o caminho para todo mundo, vou tirar todas as dúvidas de vocês e sexta-feira vocês me entregam. Então, ó, dá para tirar dúvida, gente, tranquilo. Eu tô aqui hoje por conta de vocês, ok? E quem fez, confere aí se fez direito. Teve muita gente aí fazendo de um jeito, outras pessoas de outro. Então, assim, o objetivo principal aqui hoje é a gente aprender medidas de posição, beleza? A gente tem que sair da aula hoje aqui sabendo medidas de posição, sabendo o que é uma tabela de frequência, sabendo o que é um dado bruto, sabendo o que é um rol, sabendo
como calcular uma mediana, como calcular uma moda, como calcular uma média, né? Hoje o nosso objetivo é esse. Vamos lá, exercício 2. Então, fiquei faltando fazer a mediana, não é isso? Matheus, Oi. e quem já entregou na hora agora dessa correção, se tiver feito errado, pode mandar de novo? Desconsiderar o outro? Pode mandar de novo, não tem problema nenhum. Obrigada. Beleza? De nada. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Vou abrir o PowerPoint aqui também para a gente ver o que é o exercício 2. Todo mundo com papel e lápis na mão aí, né? Não vou ficar aqui repetindo não, hein? Vamos tirar as dúvidas para a gente passar para frente, porque tem mais disciplina aí para a gente, mais matéria para a gente ver. Então, ó, exercício 2. Tá aqui, né? Ó. Em um levantamento realizado em um hospital, 95 pessoas responderam a seguinte questão: como você classifica o atendimento recebido? As possíveis respostas estavam classificadas entre péssimo, ruim, razoável, bom e excelente. O número de pessoas em cada uma dessas classes pode ser encontrado na tabela abaixo, sendo a avaliação equivalentes de 1 a 5. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar de informação desta questão, ó, respectivamente, o péssimo é igual a 1, o ruim é igual a 2, razoável igual a 3, bom igual a 4 e excelente igual a 5, ok? Foi isso que ele nos contou aqui, ó, sendo a avaliação equivalente de 1 a 5. Então, ele está pedindo aí para a gente... Matheus, Oi? não é essa questão, é outra. É o número de quarteirões por casa. Aí ficou faltando você fazer a mediana dela. Ah, tá, essa aqui, né, ó. É, Ok. Então, vamos lá, gente. Depois a gente passa para de baixo. Deixa eu só colocar aqui a apresentação, para ficar mais fácil. Então, ó, esse exercício aqui, ó, é porque tem dois ali, né? Na verdade, um era 3. Então, vamos ler o enunciado dele. Para facilitar um projeto de ampliação de rede de esgoto de uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram uma amostra de tamanho 50 dos 270 quarteirões que compõem a região e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão. Então, ó, com esse enunciado, nós já sabemos que o tamanho da amostra é 50. Então, nós já sabemos que o N é igual a 50, ok? Então, ok. aqui nós temos 50 elementos nesse conjunto, ó. E nós podemos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 5, 50 elementos. Então, o nosso tamanho da amostra, ele é igual a N igual a 50. Ok? Tá parecendo um S aqui, mas é um 5. Significa que o nosso conjunto de amostras, ele tem aqui 50 elementos, ok? Só pelo enunciado ali a gente já viu. Construa uma tabela de frequências. Ok, ó. O que acontece, pessoal? Isso aqui, quem me fala aqui, isso aqui é dados brutos, é um row ou uma tabela de frequência?
Ninguém vai chutar, não? Pode chutar. É um rol. Tá em rol? Exatamente. Está em rol. Por quê? A gente vê aqui que começa pelo menor número e vai crescendo, ó. 2, 3, 10, 14, 15. Então, assim, ó, ele está em rol nesse sentido aqui, ó. Ele vem para cá e depois sai daqui e volta aqui para cima. E depois sai daqui e volta aqui para cima. E assim por diante até no final, ó. Então, é uma tabela um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Que a gente sempre está acostumado a quê? Trabalhar aqui da esquerda para a direita e depois passar para a segunda linha. Porém, quem fez esse rol aqui, ele fez essa disposição. Não tem problema, para nós aqui vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, como ele está nessa disposição, o que nós podemos falar é o seguinte, ó. Suponhamos que essa amostra aqui tenha nome de X. Ok? Então, isso aqui é uma amostra número de nome X. E essa amostra de nome X, ela tem 50 termos, igual a gente viu o tamanho da amostra. Então, nós temos aqui o termo X1, nós temos aqui o termo X2, acho que esse aqui vai ser melhor fazer sem ser na apresentação. Aqui, ó. Nós temos aqui o termo X1, ok? Esse de baixo aqui, que termo é? Vamos, gente, me responde. Deixa eu falar sozinho não, só fico parecendo doido. Segundo termo aqui é quem? X2. E o terceiro termo? X3. X3. Obrigado por me ajudar aí. E aí, o quarto termo, X4. Ou seja, é a posição 4 do conjunto X, né? E o quinto termo aqui de baixo, X5. Beleza. Agora eu quero aí que vocês me falem. Qual que é o termo X6? 14. Exatamente, porque é aquilo que eu falei, ó. Essa tabela, ela passa, essa planilha, ela passa aqui do último termo para cima. Então, o que aconteceu? Ele jogou aqui no X5 e eu começo aqui de novo. Ó. X6. E aí, o de baixo do X6 é o X7. E aqui o X8, aqui o X9, aqui o X10. Vou pular esse aqui só para a gente não precisar fazer todos, né? 10. E o X11? Qual que é o X11? Quanto que ele vale, gente? Quanto que vale o X11? 18. Isso aí. Porque ele saiu do último termo lá e veio para o de cima. Então, esse é o 18, esse é o 19, esse é o 20, esse é o 21. Desculpa. Aqui é o termo 11, né? Então, ó, termo 11 vale 18, o termo 12 vale 18, o termo 13 vale 20, o termo 14, 21, o termo 15, 22. Então, eu vou colocar aqui o termo 15 também, ó. E vale 22. O X22 vale... Desculpa, o X15 vale 22. E aí vem aqui para cima de novo, ó. Ou seja, o X16 é esse aqui, ó. Correto? E aqui vai ser o X20. E aqui em cima o X21, obviamente. E assim por diante, ok? Até chegar aqui o nosso termo X50.
o nosso último termo, né? Nós sabemos que o tamanho da amostra é 50. Então, eu tenho aqui o N é 50 e eu tenho o último termo que é igual a 50. Então, ó, novamente, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ele colocou à disposição aí de uma tabela que sempre acaba nesse último termo e começa no de cima seguinte. Então, ó, é sempre nesse sentido, em toda a tabela. Alguém não entendeu essa disposição dessa tabela, gente? Se alguém não tiver entendido, pode perguntar. A hora de tirar a dúvida é agora. Ela pode ser o contrário também? Sem problema. Isso aí foi porque o autor, quem fez essa tabela, quis colocar ela assim. Mas ela poderia ser assim, por exemplo. Ó. Ela poderia ser nesse sentido aqui, ó. Quer ver? Que é o mais comum de se ver, né? A gente vê mais comum nesse sentido, ó. Começa nesse termo, vai para esse termo aqui até no final, e depois começa aqui embaixo de novo e vai para o final. Igual a gente escreve aí, né? Quando você vai escrever um texto, você começa assim, ó. Começa da esquerda, vai para a direita, depois pula para a segunda linha. É o mais comum de ser visto, ok? Porém, aqui o autor desse exercício, né, dessa amostra, ele preferiu colocar essa disposição dessa maneira. Tá errado? Não. Tá certo e funciona do mesmo jeito. Beleza? Então, Beleza. agora nós vamos aí ver o que o nosso enunciado está pedindo. Construa uma tabela de frequências. Ok. Gente, vocês me falaram aqui que isso aqui está em rol. Ok? Por que você sabe que está em rol? Porque está em ordem crescente. Se você reparar, nós acabamos aqui de provar que está em ordem crescente. Ó. O termo x2 ele é maior ou igual ao x1. O x3 é maior ou igual ao x2. O x4 é maior ou igual ao x3, ou seja, está em ordem crescente. Então, isso significa que essa amostra aqui está em rol crescente, ok? Então, aí nós já matamos a charada. Ó. Isso aqui está em rol crescente. Como que seria uma tabela de frequência? Vamos fazer uma tabela de frequência para a gente ver como que seria. Vou fazer assim que eu acho que vai ficar legal. Vou lá no meu Excel para fazer uma tabela de frequência. Vocês poderiam ter feito à mão, não tem problema nenhum. Teve uma aluna, eu não lembro quem foi, agora eu perdi. Mas ela fez uma coisa muito interessante, gente, para entregar o trabalho. Quando ela vai entregar o trabalho, o que é que ela fez? Ela fez um Word, ok? E nesse Word aqui, ela colocou tanto as tabelas quanto as fotos das resoluções do exercício. Então, em um arquivo só, ela me entregou as fotos dos exercícios e as tabelas que ela fez no Excel. Então, nós podemos fazer assim, que eu acho que foi uma solução aí legal que ela achou, ok? Então, vou fazer um aqui de exemplo. Então, ó, vou nomear aqui, ó. Para ficar bonitinho, vou colocar aqui, ó. Só fazer assim. Tabela de frequências. Ok, gente, esse aqui é uma tabela de frequência absoluta. Teve uma aluna também que me perguntou a respeito disso aí, acho que foi a Rafaela. Ela me perguntou se era para fazer frequência absoluta, frequência relativa. Nós estamos trabalhando aqui com frequência absoluta apenas. O que é a frequência absoluta, Matheus? É simplesmente quantas vezes o termo 2, o elemento 2, aparece nesse conjunto. Isso é a frequência absoluta. Se nós olharmos aqui o conjunto inteiro, nós vamos ver que o termo 2 aparece no nosso conjunto 2 vezes. Certo?
Então, isso significa que o termo 2 que é o termo, né? Aí eu vou colocar aqui as duas colunas, ó. São os termos ou os elementos e a frequência em que eles aparecem na minha amostra. Então, vou colocar aqui, ó, frequência. Fazendo bonitinho aí, ó, né? Colocar um negritozinho. Ok. Então, o elemento 2, né? Ele aparece quantas vezes aí na minha amostra? Ele aparece 2 vezes na minha amostra. Então, o que eu vou fazer? Frequência. 2 vezes. E isso aqui, eu estou montando a minha tabela de frequência. Ó, ok, vamos passar para o próximo termo. O termo 3 aparece quantas vezes na minha amostra? Apenas uma vez. Então, vou vir cá e colocar o termo 3 aparece apenas uma vez. O termo 10 também só uma vez. O termo 13 também só uma vez. O termo 14, uma vez. E o termo 15, gente? Quantas vezes ele aparece na minha frequência, na minha amostra aqui? Vamos, gente. 2 vezes. 2 vezes. Olha que é o termo 15. 2 vezes. Então, vou lá jogar na minha tabela 2 vezes. O termo 16. 2 vezes. O termo 18. 2 vezes. O termo 20. Uma vez. Termo 21, uma vez. Termo 22, uma vez. Não, 22 2 vezes, né? Aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o termo 22 aparece 2 vezes. 23, apenas uma vez. O 24, uma vez. O 25 aparece 2 vezes, né? 26, uma. E assim por diante, né? 27, uma. 29, duas. 27, uma. O 30, uma. Vou fazer essa aqui todinha para a gente entender direitinho como funciona. O termo 32, uma vez. Termo 36, uma vez. Termo 42, uma vez. 44, uma. 45, uma. Não, 45, duas, ó. Uma aqui e uma aqui. Ok. Termo 46, uma vez. Vejam bem, tem alguns termos que não existem, né? Aqui, ó, entre o 46 e 48, existiria aqui um número 47, mas não existe nenhum elemento de número 47, ok? Então, eu não posso simplesmente vir cá e jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu tenho que olhar os termos que existem. Então, depois do 46 ao 48, que aparece apenas uma vez. 52, uma vez. 58, uma vez. 9, uma vez. 61, 3 vezes. 65, uma vez. 66, 2 vezes. 68, uma vez.
75 e 78, se não me engano. É isso aí. Aqui cada um com 1. 80 uma vez. 89 uma vez. 90 uma. 92 uma. E finalmente o último termo, x50, 97 uma vez. Ok, então aqui eu acabei de construir a minha tabela de frequência daquela amostra. Nesse caso, ajudou pouco, me ajudou pouco, correto? Mas nós vamos ver que mais para frente, alguns exercícios, vai ajudar muito fazer esse tipo de tabela. Vai ajudar bastante a gente aí, certo? Então, uma coisa que vale a pena ser feita, na maioria dos casos. Nesse caso aqui não ajudou tanto porque os termos são muito diferentes, né? A gente não tem tantos termos aí iguais. Então, acabou que não ajudou tanto, mas ajudou a gente a aprender o que é uma tabela de frequência. Então, ó, veja bem a diferença entre uma tabela em rol ou dados brutos. É que a tabela de rol ou dados brutos, ela não tem a frequência. Ela não me fala quantas vezes tal elemento aparece, né? Ou seja, ela tem elementos repetidos. Ó, eu tenho 2 repetido. Eu tenho 61 repetido aqui, ó. Na minha tabela de frequência, eu não repito nenhum termo, porque quando esse termo é repetido, eu vou escrever que ele repetiu aqui 2 vezes, ou seja, a frequência dele foi 2 vezes ou 3 vezes, enfim, né? Então, quando eu tenho uma tabela que não tem elementos repetidos e que tem a frequência, ou seja, quantas vezes esses elementos estão apareceram na minha amostra, isso é uma tabela de frequência absoluta ou só tabela de frequência. Beleza, gente? Tinha muitos alunos em dúvida entre tabelas em rol e tabelas de frequência. Ficou claro agora? Tem alguma dúvida? Beleza. Então agora parece que ficou claro, né? É muito fácil distinguir aí uma tabela em rol de uma tabela de frequência, né? E também de uma tabela em dados brutos. Quem me fala a diferença da tabela em rol e da tabela em dados brutos? Diferença básica entre as duas. A tabela em rol é em ordem, a tabela em dados brutos ela não está em ordem. Exatamente. A tabela em dados brutos ela vem toda aleatória. Se os meus elementos estão em ordem crescente ou decrescente, significam que estão em rol. Então, tabela em dado bruto, ela tem elementos iguais repetidos? Quem me responde, sim ou não? Sim. Exatamente, tem, né? Porque pode ter quarteirões aqui com 2 casas, 2 quarteirões, só que ela está ali embaralhada. Então, esses termos aqui não estariam em ordem, né? Outro detalhe importante, então. Para eu calcular a mediana, eu preciso que os meus dados estejam em rol. Ou que eles estejam em tabela de frequência. Porém, a tabela de frequência ela é feita depois que eu faço o rol. Então, quando eu tenho uma tabela de frequência igual a gente fez aqui, é porque antes eu já fiz o rol, né? Não deixa de estar em rol também, está em decrescente. Em crescente, desculpa. Então, sempre que eu vou calcular mediana, eu preciso colocar em rol crescente. E aí eu pergunto para vocês, uma das grandes facilidades da gente trabalhar com tabela de frequência. De cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui para ficar melhor de observar, ó. Vou dar um Ctrl X aqui e vou construir O Matheus. Oi. O meu não estava dando para falar. Eu tive que entrar e sair de novo. Não estava dando para falar? Sim, estava aparecendo uma mensagem. Eu até te mandei no WhatsApp. Ah, esse programa aí, ele, de vez em quando ele dá umas doideiras mesmo. Semana passada eu estava dando aula, eu penei aí uma aula dessa.
Custei para dar aula. Quando for assim, você pode sair e entrar de novo, que costuma resolver. Então, ó, gente, para ficar mais fácil de visualizar, o que eu fiz? Eu fiz aqui, dividi a minha tabela em duas aqui, ó. Correto? Mas aí vocês podem observar que a sequência continua. Ó. A sequência continua. Matheus, se eu repetir os termos que estão repetidos, também dá a mesma coisa, né? Em vez de multiplicar. Não entendi sua pergunta. Como que é? Porque o 2, né? Tem duas vezes. Aí, se eu quiser colocar o elemento duas vezes, eu posso. Na tabela de frequência. Na tabela de frequência, não. Tabela de frequência, ela não repete nenhum elemento, ó. Quando eu tenho um elemento mais de uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a frequência dele aqui. Ou seja, eu tinha o 61 lá na minha amostra, 3 vezes, né? Aqui, ó. Olha o 61 aqui, ó. 3 vezes. Como eu estou fazendo uma tabela de frequência, eu tenho que informar que o termo 61 tem 3 termos 61 na minha amostra, entendeu? Entendeu? Aí, para mim, é de qual modo, então? Que tabela de frequência não repete, né? Não, tabela de frequência é para você informar quantas vezes o termo está aparecendo na amostra. Quando repete, ela está ou em rol ou em dados brutos, beleza? Que é esse tipo de amostra aqui, ó, que repete o termo. Então, você viu que repetiu o termo? Ou é rol ou é dados brutos. Você viu que não repete termos e tem na frente a quantidade de vezes o termo apareceu, é uma tabela de frequência. Entendeu? Entendi. Nesse caso, então, eu poderia fazer em rol ou não? Só em frequência? Aqui, na questão pediu para fazer a tabela de frequências, né? Aqui, ó. Construa uma tabela de frequências. Então, de qualquer forma, você teria que fazer a tabela de frequência. Mas dá para resolver sem ter tabela de frequência. Entendi. Então, vamos lá. Ó. Voltando aqui, ó. O que aconteceu aí, gente? Vou timar o mudo de todo mundo. Quando vocês forem falar, vocês desativam. Mas quando não estiver falando, vocês ativam de novo para a gente. Aqui, ó. Então, eu fiz aqui a tabela de frequência absoluta, correto? E nessa tabela de frequência absoluta, eu também posso criar o seguinte, né? Eu posso criar, não, na verdade, eu posso observar o seguinte. É a tabela mais fácil de observar qual é a moda. Qual que é a moda nessa tabela aí, gente? Só para a gente olhar aqui, ó. Qual o termo que aparece mais nessa amostra? 61. Exatamente, aqui, ó. O 61 aparece 3 vezes. Então, quando eu pego uma tabela de frequência, a minha moda vai ser o termo que tiver o maior número de frequência. Então, aqui eu simplesmente corri o olho aqui, ó. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 e 3. Opa, esse termo aqui, ele aparece mais vezes. Então, isso significa que a minha moda é igual a 61. Ou, se eu quiser escrever qual termo é, vai ser o meu termo x qual. Aí eu vou lá na minha tabela, né? Ó, o 61, ele é o termo. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai de 21 a 25. Aqui de 26 a 30. 31 a 35. 36, 37, 38 e 39. Ou seja, a minha moda vale 61 e ela é igual aos termos x37, x38 e x39. Necessitaria eu colocar isso aqui? Não. Só me perguntou a moda. Oi. E se eu tiver mais de uma moda? É o que eu ia falar agora. Não tem problema. Suponhamos, ok? Suponhamos que o termo aqui 68 tenha aparecido 3 vezes também. Então, vou ter aí, na verdade, ó, 2 termos que apareceram
mais do que os outros, né? Porém, os dois têm a mesma frequência, ou seja, eles apareceram 3 vezes. Então, eu tenho uma moda igual a 61 e 68. Então, posso ter 2 modas numa amostra? Posso. Posso ter 2, posso ter 3. Se não me engano, tem um exercício para frente aí que tem 3. Muita gente me perguntou isso também. Então, não é que eu não tenho uma moda. Eu tenho uma moda, só que eu tenho mais de uma moda, né? Então, para calcular aqui, ó, a nossa moda nós já calculamos. Muito fácil, né? Que é o 61. Vou deixar marcado aqui, ó. Que é a nossa moda. Matheus, E por que esse X37 e esses X aí? ok. Isso aqui é a posição do elemento na minha tabela. Lá na tabela que a gente estava olhando aqui, ó, nós fizemos as posições aqui, não fiz, ó? X1, que é o elemento 1, X2, que é o elemento 2, X3, que é o elemento 3, X4 é o elemento 4, e assim por diante, né? E aqui, se você contar, ó, 61, 62, 63, eles vão ser os termos 37, 38, 39. Como que eu sei? Aqui, ó. Aqui vai de 21 a 25. Que é esse aqui que vai ser mais fácil. Então, esse aqui é o meu X25. Esse aqui é o meu X26. Esse aqui é o meu X30. Esse aqui é o meu X31. Esse aqui é o meu X36. Desculpa. Esse aqui é o meu X36 aqui em cima. Qual que é o de baixo do 36? 37. O de baixo, 38. E o de baixo, 39. Então é daqui que saiu aqueles 3x, ó, que são as posições deles, né, da minha moda, dentro de uma amostra. Eles estão ocupando aí a posição 37, 38 e 39. Entendeu? Entendi. Então, beleza, eu vou marcar eles aqui também, ó. Deixa eu ver se dá para marcar esse aqui. Não vai dar para marcar isso, não. Não vamos conseguir marcar, não. Vou fazer assim, então. Vou colocar aqui, ó, só para sinalizar quais são os nossos termos moda, né? Não deu para fazer, não. Enfim, só esses 3 aqui, ó. Acho que deu para vocês entenderem que eu não vou conseguir fazer o que eu quero, não. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Então, nós temos aqui os nossos 3, nossa moda, que é o termo 61, e ele aparece nas posições 37, 38 e 39. Foi o que nós escrevemos aqui na nossa planilha. Tá. Para fazer agora a mediana. Primeira coisa que a gente tem que saber antes de fazer mediana. Antes de eu fazer mediana, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu fazer a somatória de todas as frequências, quem me fala aí quanto que eu vou achar? Se eu somar todas as frequências aqui, ó. 2021? Não. Só as frequências. Ah, tá. Frequência. São os elementos, não. Só as frequências.
que eu acho quando eu somo as frequências da minha valor tabela? total da tabela? Valor total? Que valor total? Da tabela aí, você não tem que somar a tabela toda? Não é o valor total, não. Quando eu somo as O minhas número da sua amostra, Matheus? Exatamente. O número da minha amostra. Por quê, gente? Porque aqui apareceu 2 termos. Então, eu conto aqui como se fosse 1, 2. Aí aqui apareceu 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, se eu somar todas as minhas frequências, e eu vou provar isso aqui agora, eu vou encontrar o tamanho da minha amostra. Olha aqui, ó. Estou somando todas as minhas frequências. Apanhando. Todas as minhas frequências. Achei 52. Ó. Tem alguma coisa errada aqui, gente. É porque você aumentou uma casa no... Eu aumentei aqui para explicar, né? Isso. Isso. É porque eu aumentei aqui para explicar aquela hora e não mudei. Então é isso aí, ó. Eu achei aqui quem? O meu N. Ok? Que é o tamanho da minha amostra. Então a tabela de frequência também, ela consegue me informar isso aí, ó. Qual que é o tamanho da minha amostra? Que N é igual a 50. Olha que legal. Para que eu vou precisar do tamanho da minha amostra? Ora, para fazer minha média, né? E como que eu vou fazer minha média? Mas primeiro vamos fazer a mediana, que é mais fácil. Ok, então se eu tenho o N igual a 50, ou se a somatória das minhas frequências é 50, ou se eu tenho 50 termos na minha tabela lá, né, no rol crescente, que é a mesma coisa, são sinônimos aí, ó. O tamanho da amostra, a somatória da frequência, meu N é a mesma coisa. Então eu sei que a minha quantidade de elementos é igual a 50. 50 é o quê? Par, né, gente? 50 é um número par. Então eu sei que para mim descobrir a minha mediana, eu vou ter que descobrir 2 posições aí da minha tabela em rol. Ou na tabela frequência. Dá para fazer também? Dá. Eu vou fazer aqui para vocês verem que dá. Mas, ó, eu preciso descobrir aqui, então, nessa tabela em rol crescente, eu preciso descobrir os 2 termos centrais. Por que é 2 termos centrais? Porque ela tem 50 termos, 50 elementos, ou seja, é um número par. Quando eu vou fazer mediana em números pares, em conjuntos, né, com elementos pares, eu tenho que descobrir 2 termos. Se fosse ímpar, ó, não existia esse termo aqui final, ó. Eu tinha só 49. Aí é bem mais fácil, né? Porque minha mediana vai ser apenas um termo. Aí o que eu faço? Eu divido por 2, né? E aí somo 1, que vai ser o meu termo aí, vai ser o meu termo central. Então, se eu não tivesse esse termo, ó, se eu não tivesse esse termo, eu teria 49 amostras, ok? Se eu pegar 49 e dividir por 2, eu vou ter aí 24. Se eu somar mais um, vou ter 25,5. Eu só ignoro essa última casa aqui, ó. Significa que o meu termo 25 seria a minha mediana. Ou seja, 30. Se eu não tivesse esse último termo, né? E eu tenho esse último termo. Então, como eu tenho esse último termo, eu tenho aí uma amostra de 50. Se a gente pegar aqui no nosso PowerPoint, ó, tá explicando aqui direitinho, ó. Quando mediana é ímpar, eu só faço, ó. Eu tenho 2 maneiras de fazer. Daquele jeito que eu fiz, ou somar n mais 1 e dividir por 2, né? Ou seja, a gente tinha falado que tinha 49. 49 mais 1, dividido por 2, 25. Dá na mesma. O que isso quer dizer? Que é o termo central. Como é ímpar, vai sobrar a mesma quantidade de termos, né? Acima quanto abaixo. Mas quando é par, eu preciso aí achar 2 termos. E na minha tabela eu vou precisar achar 2 termos, né? Como que eu vou achar 2 termos? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Acho que vai dar, quer ver?
copiar aquelas fórmulas para cá, que a gente faz tudo aqui. E, gente. Tá aí, ó. Minhas fórmulas aí para a gente descobrir em um número par. N é igual a quanto? Que eu acabei de calcular lá somando as minhas frequências. 50. 50. Significa que eu tenho 50 termos. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ok. Eu tenho 50 termos. Então, o meu primeiro termo, ele vai ser N dividido por 2. Ou seja, 50 dividido por 2. Vai dar quanto? 25. Vou fazer aqui, tá aqui embaixo, né? Ó, 50 dividido por 2. Então, meu primeiro termo é o termo x25. Qual que é o termo x25 aqui da minha tabela? Aquele aqui, ó. É o 30. Beleza? Então, meu termo x25, ele vai ser igual a 30. Vou colocar aqui, ó. Se o meu I1 é igual a 25, o meu x25 é igual a 30. Beleza. Calculei o meu I1. Agora eu vou calcular o meu I2. Eu não vou deixar aqui, não. Está atrapalhando tudo aqui. Vou fazer o seguinte. Vou marcar ele aqui, ó. Beleza? Então, o meu termo aqui, x25, ó, ele é igual a 30. Que eu calculei a posição 25. Então, ele está aqui. Beleza. Então, com isso, agora eu vou calcular o meu I2, ou o segundo termo, para eu achar, né, a minha mediana. Como que eu calculo o segundo termo? É igual ao I1 mais 1. Quanto que é meu I1? 25. Acabei de calcular. 25 mais 1? 26. Então, meu segundo termo central da minha amostra, ele está na posição 26. Qual que é a posição 26 aqui, gente? 32. Exatamente. Ela vale 32, ou seja, o meu x26, ele é igual a 32. Sendo assim, eu achei os dois termos centrais da minha amostra. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois termos, né? Seria aí o x' o x e linha com o x e duas linhas, né? E dividir por 2. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a média aritmética dos dois termos centrais. Então, vou somar aqui, ó. O meu x e linha, ele vale 30. Mais o meu x e duas linhas, que vale, deixa eu ir lá ver, 32. Então, significa que para mim achar minha mediana, eu tenho que somar 30 mais 32 e dividir por 2. Quanto que vai ser isso aqui? 31. Acabei de achar aqui a minha mediana, ok? Seria os termos 30 mais 32, dividido por 2, dá 31. Ô, então, Matheus. Oi. Então, você me diz que o I'... Peraí, deixa eu ligar um livro. Baixa um pouquinho o som. Porque tá em dois. Então, você me diz que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Que o I'1 e o I'2 é exatamente para achar os termos, porque aí não seria necessário eu sair colocando eles em ordem, isso? Não, não tem nada a ver. Não, Isso eu aqui
Eu acho que expliquei. Deixa eu explicar. Hum. É porque o que acontece? Para estar achando os dois termos centrais, Sim. eu coloquei no Excel, fica mais fácil. Então, é fácil de achar. Porém, manualmente, seria mais fácil eu estar marcando igual você fez. X em uma linha, X duas linhas. Sim. X2, X3, exatamente. Então, para ficar mais fácil, para isso que serve esse um em linha e duas linhas, porque é eles que eu estava com bastante dúvida. Para que eles faziam? Sim, com certeza. O I', ele é a posição do primeiro termo e o I duas linhas é a posição do segundo termo, né? Então, para a gente, vamos colocar que a gente deu um endereço para cada elemento nessa tabela. Então, cada elemento tem um endereço, né? Onde o elemento 30 está no endereço x25 e o elemento 32 está no endereço x26, entendeu? Entendi, Matheus. Beleza. Ok, então calculei a mediana através do rol crescente. Vou calcular a mediana através da minha tabela de frequência. É possível? É possível também. Só que para isso eu vou usar um outro termo que a gente ainda não estudou. E que eu não vou cobrar aí de vocês. Mas é só para vocês saberem que existe e que é possível. Que termo é esse? Frequência acumulada. Fugiu o nome aqui. Frequência acumulada. O que é a frequência acumulada, gente? Eu simplesmente vou somando as frequências, ó. Esse termo aqui vai ser igual ao termo anterior mais esse. Como eu não tenho termo anterior, é igual a 2. Essa frequência acumulada de baixo vai ser o 2 mais o próximo termo. 2 mais 1 é igual a 3. Então, ó, é esse mais esse. 3. Esse aqui é igual à minha frequência acumulada aqui, mais essa. Vai ser quanto? 4. E assim por diante. O que significa? Eu vou somando aqui, ó, essa frequência acumulada. Vou puxar aqui para ver se já vai fazer direto para mim. Não fez direto para mim. Infelizmente. Acho que assim vai dar para fazer direto, quer ver? Ok. Então aqui, ó, eu fui acumulando aqui, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 1, 13. E eu garanto que o último número aqui vai ser 50. Por quê? Eu estou acumulando todas as minhas frequências e o meu grupo é igual a 50. Vamos ver se é. Esse aqui. Vou fazer a outra tabela absoluta aqui do outro lado. Ó, de frequência acumulada absoluta, né? Então, ó. Esse aqui é igual ao último termo, que é 27, mais o próximo, que é 1. Esse aqui é igual ao último termo, 28, mais o próximo. E assim por diante. E o meu último termo é 50. Coincidência? Não. Eu estou fazendo aqui a frequência acumulada. O final da minha frequência acumulada é igual ao meu número de amostra. Por que eu fiz essa frequência acumulada? Para eu poder também calcular a mediana através de uma tabela de frequência. Como? Ó, eu fiz os cálculos aqui e eu achei que o termo 25 seria o I' e o 26 e duas linhas. Então, vamos procurar o termo 25 e 26 aqui, ó, na frequência acumulada, hein? Olha o termo 25 aqui, ó. Achei. Quanto que ele vale? 30. Vamos lá na nossa tabela? Quanto que vale o termo 25? 30. Então, através da tabela de frequência, também eu achei o meu termo x25. E o meu termo x26? Está aqui, ó. Quanto que ele vale? 32. Então, simplesmente, pela tabela de frequência também, eu achei o meu x e linha, meu x e duas linhas. E eu conseguiria também resolver a minha mediana
através de uma tabela de frequência. Seria igual a 30 mais 32 dividido por 2, né? 30 mais 32 dividido por 2 nada mais é do que 31. Então tá aí, ó. Acabei aqui de calcular a minha mediana. Pessoal, alguém não entendeu? Matheus e a Rafaela. Sim. Eu fiz a minha tabela do jeito que eu te enviei a foto. Você falou que poderia ser deixar só a frequência absoluta. Sim. Eu achei mais fácil da maneira que você está explicando. Uhum. Porque aqui nas classes, primeiro eu coloquei, descobri o número do K, né? Uhum. Que é o valor total dos 50. Depois, para descobrir, para ir mudando as classes, eu coloquei o número maior, meu número menor, dividido pelo resultado que você achou do número de classes. Eu acho que assim seria mais fácil, não, de entender a outra acumulativa, relativa, essas coisas. Entendi. É porque, na verdade, essa tabela de frequência, frequência absoluta, esse K, essa disciplina não aborda, né? Eu tenho que seguir a ementa que está lá no AVA, correto? Então, essa frequência absoluta aqui, por exemplo, se vocês procurarem no AVA, essa frequência acumulada, vocês não vão achar, porque o nosso material não abordou esse assunto. Porém, eu achei que abordando esse assunto seria mais fácil para vocês entenderem, ok? Mas isso aqui, ó, tem várias maneiras de fazer, sabe, Rafaela? Então, assim, tem vários autores que tem várias fórmulas. Então, assim, não é exatamente só essa maneira que eu estou explicando, não. Tem várias outras variáveis que a gente pode tirar disso aqui. Porém, o que o AVA está abordando para a gente é nesse sentido, beleza? Tá errado o que você fez? Não. Se você achou que o resultado aqui, ó, ótimo, você criou aí um procedimento aí para fazer que você achou mais fácil. E todo mundo deveria fazer isso. Isso é o correto se fazer. Agora eu falando como aluno, não como professor. Eu, como aluno, eu sempre fiz isso. Eu criei os meus métodos, correto? Quando eu crio os meus métodos, eu nunca mais esqueço, né? Porém, eu tenho que achar o mesmo resultado. Não importa o caminho que eu tomei, eu achando o mesmo resultado, o que você fez aí eu vou entender, ó, certo? Se você fazer na prova, eu vou entender o que você fez e está correto, não está errado. Então, o ideal é que o aluno entenda da sua maneira e busque aí a maneira que seja mais fácil para ele assimilar, certo? Eu estou passando aqui uma maneira. Se você encontrou outra maneira e achou mais fácil, que bom, você pode usar a sua maneira. Não tem problema. Eu não vou penalizar ninguém por isso aqui. Pelo contrário, né? Igual eu falei da outra aluna aí que falou, Matheus, mandei o Word para você com a foto do exercício e as tabelas. Que ótimo. Muito bom. Você criou aí um artifício para me apresentar o trabalho. E foi tão bom que agora eu vou adotar com todo mundo. Todo mundo agora vai fazer assim para ficar mais fácil para mim. Inclusive, eu vou fazer uma aqui depois do intervalo, para vocês verem aí como que a gente vai fazer. Então, assim, não tem problema você ter feito diferente, e eu acho que é correto a gente buscar aí a facilidade, ou seja, o caminho mais fácil para a gente fazer e aprender. Cada um vai usar seu procedimento. Eu estou explicando aqui de uma maneira mais didática, para ficar mais fácil do pessoal entender. Mas eu precisaria fazer essa tabela de frequência acumulada? Não. Eu aqui, por exemplo, eu só ia somando aqui, ó, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, ia chegar no termo 25 do mesmo jeito, sem fazer a tabela de frequência absoluta. Eu fiz para ficar mais fácil para a gente entender. Na verdade, né, se a gente for olhar, eu não preciso fazer cálculo nenhum, gente. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. Olha aqui, se eu pegar essa tabela aqui, ó, eu vou dividir ela em duas. Vou mostrar aqui um jeito aqui que a gente pode fazer direto, sem fazer cálculo nenhum. Eu vou dividir ela em duas. Ó. O meio da tabela é isso aqui, não é? Ó?
Essa linha aqui, o meio da tabela. Eu vou pegar o último termo do lado de cá e o primeiro termo do lado de cá. Somar os dois e dividir por 2. Pronto, achei a mediana. Sem fazer tabela de frequência, sem fazer frequência acumulada, sem ficar calculando I linha, sem ficar calculando I duas linhas, né? Então, esse é um jeito de se fazer. Tá errado? Não, tá certo, eu cheguei no mesmo resultado. Então, nós temos aí várias maneiras de se fazer as questões. E você tá certo, não tá errado não. Pode continuar fazendo do jeito que você achou mais fácil aí. Beleza? Beleza, muito obrigada. De nada. Então, aqui, ó. Nós já calculamos a moda e nós calculamos agora a mediana. E agora nós vamos calcular a média, né? Que seria um X com uma barra em cima. Ó, já tem aqui uma formulazinha aqui pronta no Excel. Olha aqui para você ver, ó. Se você vier aqui, clicar aqui, esse Excel aqui, se eu não me engano, é 2007. Deixa eu ver qual Excel que é esse aqui, só para falar para vocês. Opções. Depois eu olho para vocês qual Excel que é esse aqui. Mas esse aqui já tem a fórmula pronta. Para quem não tem, é simplesmente colocar aqui igual média igual média. Clicar aqui no média, ó, ele já vai abrir e te perguntar, você quer média de quê? Aí você vai falar com ele, ó, que era a média daqui. Segura o Ctrl, porque aqui está em outra, né? Em outra tabela, só para marcar os dois, ó. Até aqui. E dou Enter. Ele já fez a média para mim, ó. Porém, na prova, se eu for pedir para vocês escrito, o que eu tenho que fazer? A fórmula da média é qual? Vamos lá para a gente ver. A fórmula da média. Então, a fórmula da média ela é a soma de todos os elementos. Gente, veja bem, é a soma dos elementos, não é a soma da frequência. Se eu fizer a soma da frequência, eu vou achar o meu tamanho da amostra, correto? Agora eu tenho que somar os elementos. Então, ó, para me fazer essa média, eu tenho que somar todos os elementos e dividir por quem? Agora sim, pela soma das frequências, ou o tamanho da amostra, que é o N. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, a soma de todos os meus elementos, correto? Vou colocar aqui, ó, soma de todos os elementos. E vou mandar somar. Opa, de cá, né? Todos esses elementos. Ô, Matheus. Sim. Mas para somar os elementos, a tabela não tem que estar em rol, não? Ela tem que estar em frequência absoluta? Aí que tá. É isso aí que eu estava esperando. Olha para vocês verem. Esse número aqui tá errado. Esse número está menor do que a soma de todos os elementos. Por quê? Porque eu estou usando uma tabela de frequência absoluta. Se eu estiver usando uma tabela em rol, eu simplesmente somo todos os elementos. Como eu estou utilizando aqui uma tabela de frequência absoluta, é um pouquinho mais complicado, correto? Nesse caso aqui, a tabela é grande, aí vai ficar um tiquinho mais complicado, um tiquinho bom, mais complicado aí. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso somar apenas os elementos, eu tenho que levar em consideração que esse elemento aqui, ó, apareceu 2 vezes. Então, eu tenho que somar ele 2 vezes. Por exemplo, o elemento 61 apareceu 3 vezes. Então, eu tenho que somar ele 3 vezes. Então, na soma de todos os meus elementos, de uma tabela de frequência, somatória, vou colocar aqui, somatória. Eu vou fazer o quê? Ó, eu vou pegar o elemento e multiplicar pela frequência. Quando eu for mudar de linha, o que eu vou fazer? Vou colocar mais o elemento multiplicado pela frequência. Vou mudar de linha. Mais o elemento multiplicado pela frequência.
mudando de linha, mais o elemento multiplicado pela frequência, e assim por diante, com todos os elementos, beleza? Isso quando eu estiver utilizando uma tabela de frequência. Se eu estiver utilizando uma tabela em Roll, o que eu preciso fazer? Só somar. Vai dar a mesma coisa. Quando eu estou multiplicando lá no início da nossa fórmula, ó, 2 por 2, o que eu estou fazendo? 2 mais 2. Beleza? Quando eu estou multiplicando 61 por 3 nessa tabela de frequência nossa, ó, 61 vezes 3, o que eu estou fazendo? 61 mais 61 mais 61. Então, dá na mesma, correto? Só que eu tenho que ter em mente que quando eu vou fazer uma média em tabela de frequência, eu tenho que levar em consideração a frequência. Quando eu estou fazendo em um Roll, eu não preciso levar em consideração a frequência, porque ela não me informa a frequência. Eu tenho que apenas somar. Beleza? Pessoal, deu tempo aqui, ó. Daqui meia hora eu tô voltando, e aí eu vou acabar. Por que você não passa direto, Matheus? Não pode. A instituição, na verdade, até o sindicato não permite a gente passar direto na aula, entendeu? Esse intervalo aí, até para mim seria melhor também. Mas esse intervalo é obrigatório. Eu até questionei isso aí com a coordenação, mas é porque não pode. Beleza? Então, ó, daqui meia hora a gente tá voltando. E aí eu vou fazer essa soma aqui de novo. A soma de todas essas multiplicações, ó. Ok? E nós vamos chegar aí à somatória do nosso grupo. Depois é só dividir pelo tamanho da amostra. Nós vamos achar a mesma média que ele calculou aqui pra gente, ó. Aliás, mentira. Essa média aqui tá errada, né? Porque ele não levou em consideração a frequência. Nós vamos achar a média correta agora. Ok? Então, daqui meia horinha eu tô voltando, gente.